Bom, é isso. Agora a gente vai receber uma convidada aqui no Jornal da Manhã. O Senado fará uma nova semana de esforços concentrados entre os dias 29 e 30 para votação de medidas provisórias. Entre elas, o fim do rol taxativo da ANS. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto que vai obrigar os planos de saúde a ampliarem a cobertura é consensual. Os opositores à medida dizem que as empresas devem aumentar o valor das mensalidades. Para analisar todo esse cenário, os possíveis impactos para os usuários dos planos de saúde, a gente conversa agora então com a advogada Mercedes da Silva Nunes. Tudo bem, doutora? Bom dia, bem-vinda ao Jornal da Manhã, obrigada pela participação. Imagina, é sempre um prazer estar aqui com vocês, um bom dia para todo mundo, para os nossos ouvintes principalmente, meus telespectadores, para falar desse assunto tão importante que a todos nós afeta. Sim, legal, prazer nosso, obrigada, viu? Doutor, em que pé então está a discussão? Quais os principais entraves que dificultam um acordo entre os planos e os usuários? É preciso ficar atento a quê? Na verdade, a gente tem sempre dois extremos, né? Os planos de saúde que acham que pagam demais, que custa muito, que as despesas são muito elevadas, e de outro lado, os consumidores que precisam dos tratamentos e pagam por isso. O que nós temos hoje é essa expectativa em relação à votação no Senado para manter este projeto de lei, que é o 2033, exatamente com os termos que ele foi apresentado, para dar um certo equilíbrio entre a pretensão dos planos de saúde e a pretensão dos usuários. Hoje, nós precisamos pensar, cada vez que nós fazemos um plano de saúde, o que é que o plano e a operadora estão oferecendo, porque as cláusulas continuam bastante duvidosas ainda, apesar de tantos anos de Código de Defesa do Consumidor. Pois é, agora, doutora, se aprovado, esse projeto pode piorar a relação do cliente, do usuário com o plano de saúde, e de que maneira, se ele for aprovado, você entende que terá um impacto na conta, né, na mensalidade do plano de saúde? Os preços devem subir? Essa é a ameaça que as operadoras estão fazendo, né? Elas usam desta artimanha, vamos dizer assim, para que enfraquecer a campanha toda e a nossa luta, digo nossa porque é de todos nós mesmos, né? No sentido de conquistarmos e mantermos isso que funcionou durante mais de 20 anos, com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No passado, antes dessa mudança da jurisprudência, nós tínhamos um entendimento deste rol que era exemplificativo, e ele era exemplificativo dentro de uma situação bastante equilibrada. Existia o rol como referência básica e tratamentos que não estavam cobertos pelo rol, as pessoas buscavam na justiça, e daí esse termo da judicialização que vem se avolumando muito mais. Mas os juízes sempre concederam as ordens com muito critério. Nós não tínhamos ordem assim, estapafúrdias, que colocavam o plano em risco. Isso jamais aconteceu. E se nós olharmos para esse histórico de 20 anos de jurisprudência, nós não temos quebra de operadoras de plano de saúde, porque excepcionalmente o judiciário concedia para um ou para outro algum tratamento em condições muito especiais. O que nós temos hoje é essa ameaça, essa espada em cima da cabeça, um lobby fortíssimo das operadoras de plano de saúde, que não foi suficiente, pelo menos, no que diz respeito à aprovação do projeto na Câmara dos Deputados. E elas têm insistido enormemente em relação aos senadores para que não aprovem o plano, o projeto de lei como ele foi apresentado. Eu acredito que esta ameaça vai se efetivar, de verdade. Nós vamos ter aumentos do plano de saúde com a aprovação do projeto de lei, e isso é uma forma de continuar tentando coagir o judiciário de uma forma e a própria população a ser desestimulada de procurar novos tratamentos por meio das decisões judiciais. Acho que a questão não se encerra com o PL, mesmo aprovado no Senado, que eu acredito que vai ser sem alterações, mas acho que a questão ainda vai ser bastante debatida. Doutora Mertz, a pergunta agora de Roberto Mota. Bom dia, doutora. Essa realmente é uma situação muito complicada, porque ela tenta conciliar duas demandas que são completamente distintas, né? Por um lado, um cidadão comum, eu estou falando realmente do cidadão comum,
do brasileiro que não sabe nem o endereço, nem o telefone de um advogado, né? Ele contrata lá o planozinho dele, paga lá os seus R$200 por mês, 300, que para ele é um grande sacrifício. Ele não entende nada de exame. O que ele sabe é o seguinte: um dia ele precisa, o médico diz para ele que ele precisa fazer um exame tal ou um tratamento tal. Ele vai lá e aí dizem para ele: o seu plano não cobre, meu senhor, esse exame XYZ, e ele fica perdido. Ele estava pagando ali com sacrifício e agora ele não sabe o que fazer. Essa é a realidade do brasileiro médico, né? Ele não tem nem o telefone de um advogado, ele não consegue nem articular essa busca por uma autorização, por um tratamento excepcional. Isso, por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo. O médico pede vários exames, eu vou no laboratório e o laboratório, naquela lista, diz: este aqui não está coberto. Se o senhor quiser, paga R$1.800. Aí eu falo: não vou fazer esse exame porque é mais do que o que eu pago por mês pelo plano para mim, né? Enfim, esse é um lado. Do outro lado, a gente tem os planos de saúde que são empresas. Esses planos, eles precisam sobreviver, eles fazem lá no início do ano um orçamento: vou gastar esse ano tanto com essas despesas. É uma previsão que eles fazem em cima de bases atuariais, né? Eles calculam, veem a idade dos clientes, estimam quanto que esses clientes vão utilizar de recursos, e se esses planos receberem uma despesa que eles não esperavam, eles podem ou quebrar, ou podem, e isso eu acho que é muito pior, porque é pouco visível, eles vão, ao longo do tempo, aumentando os seus preços para se ajustar a esta imprevisibilidade. O resultado acaba sendo o quê? Quando o cidadão comum vai no mercado contratar um plano, só existem planos de grandes empresas, de grande valor, e aí ou ele vai pagar um plano que consome uma boa parte da renda dele, ou ele fica sem plano e entrega a saúde ao Deus dará. Como essa diferença entre esses dois lados, como isso é conciliada no mundo, em outros países? Qual é o exemplo que a senhora diria que é um bom exemplo, um bom modelo que poderia ser adotado aqui? Na verdade, assim, o que você pergunta é uma dúvida que vem se estendendo ao longo dos anos, principalmente porque, de fato, nós estamos com interesses opostos e, num primeiro momento, absolutamente inconciliáveis, porque os consumidores não abrem mão dessa expectativa de conseguir os tratamentos ou esse rol um pouco mais flexível, e, do outro lado, as operadoras de plano de saúde não abrem mão dos lucros que têm recebido e aproveitado nos últimos anos. A prova disso foi quando todos os tratamentos eletivos foram suspensos durante esse período de pandemia que nós vivemos, as operadoras de saúde tiveram lucros estratosféricos. Então, para começar, eu não tenho nenhuma notícia de plano de saúde que quebrou em razão dessas decisões do judiciário que levaram a tratamentos fora do rol da ANS. Segundo, o Brasil vive uma situação absolutamente sui generis. Nós não temos em outros países nada parecido, porque na ausência de plano de saúde, nós buscamos o sistema público de saúde, e isso também acontece para a grande maioria da população. Para você ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 50 milhões de usuários de planos de saúde. O restante da população brasileira se vale dos tratamentos oferecidos e ofertados pelo SUS. Então, já há uma desigualdade muito grande que não há similar fora em outros países e experiências de outros países, porque o que nós temos a partir da nossa Constituição Federal, que determina que a saúde é um dever do Estado, as operadoras de saúde entram, na verdade, como uma atividade suplementar
O grave nosso mesmo está no sistema público de saúde, que deve atender, e não há recursos para isso, todos sabemos, deve atender a população como um todo, de todos que estão no território nacional, brasileiros ou estrangeiros, não importa. Então não há, pelo menos assim, eu não tenho esse comparativo para te responder. Nós vivemos no Brasil uma situação muito diferenciada do que se vive em outros países, da realidade de outros países. Em outros países, por exemplo, você não tem nada, absolutamente nada parecido com o SUS. O que você tem são operadoras de plano de saúde, como todo, na verdade, e lá fora custa muito. A saúde custa muito, não é só a questão pública ou particular. A saúde custa muito em todos os lugares do mundo. Acho que a nossa realidade é uma realidade bastante aproveitável até pelas operadoras de plano de saúde, porque elas atendem apenas 1/4 da população, se a gente pensar nisso, 1/4 da população, e cobram muito por isso, e não entregam um serviço que deveriam, e querem ficar limitadas a este rol absolutamente restrito da ANS, que apesar de incorporar novas tecnologias agora com um pouco mais de rapidez, não incorpora tecnologias de ponta efetiva que custam muito, porque a ANS não olha para o usuário como uma agência que deveria tentar equilibrar isso. A ANS defende claramente os interesses dos planos de saúde. Eu não estou dizendo isso porque eu sou advogada, é apenas você olhar as tecnologias que ela poderia incorporar e não incorpora, exatamente porque custam muito e vão onerar demais os planos de saúde. Então, acho que nós vivemos uma situação sui generis e não acredito em quebra de operadoras de plano de saúde, porque nós vamos tentar restabelecer uma jurisprudência e um atendimento que estava consolidado durante 20 anos. Eu não olho para trás, eu não vejo, com exceção de uma ou outra operadora, eu não vejo nenhuma ameaça de quebra para essas operadoras. Acho que o sistema que está sendo proposto hoje com o PL é o mínimo de equilíbrio para se atender um pouco do consumidor e um pouco das operadoras. Para encerrar, a pergunta do também doutor em Direito, Cristiano Vilela. Doutora, bom dia, satisfação falar com a senhora. Quando a gente fala do rol taxativo, a gente facilmente identifica que você tem um rol pré-estabelecido de procedimentos, de exames que vão ser cobertos pelos planos de saúde. Quando a gente fala de que esses planos venham a atender outros procedimentos diversos, por vezes fica a dúvida: qual a amplitude, qual a abrangência desses outros procedimentos? O projeto de lei, que agora vai ser apreciado pelo Senado, ele dá uma abrangência de qual seria o tamanho, ou é algo bastante genérico que possa abarcar qualquer tipo de procedimento? Como funciona isso? Por isso que eu acho que o projeto de lei tenta estabelecer um mínimo de equilíbrio. Não é qualquer atendimento, não é qualquer tratamento. O que existe hoje, pelo menos proposto pelo PL, é que aquilo que não estiver contido no rol da ANS pode ser obtido ou direto com a operadora ou por meio de uma ordem judicial, desde que sejam atendidos alguns requisitos. São requisitos alternativos. Por exemplo, você pode ir ao judiciário, pleitear um tratamento que não está coberto no rol da ANS, desde que ele seja um tratamento com eficácia baseada em evidências científicas. Então, não é uma aventura. O advogado, quando leva uma proposta dessa, um pleito desse para o judiciário, tem que embasar, referendar este pedido dele por meio de observância de laudos médicos, de exames, de procedimentos que já têm respaldo técnico e científico ou que já foram referendados por alguma agência de incorporação de tecnologia nacional, como a Conitec, ou estrangeiras. Então, não é uma aventura isso, e o limite dado pelo judiciário, que vai ser dado pelo judiciário, é exatamente esse. Os requisitos que foram pré-estabelecidos no projeto de lei, que deverá ser aprovado no Senado também, e você vai buscar no judiciário este respaldo do judiciário com base nesses requisitos.
A diferença para a decisão do STJ para este projeto de lei é que a decisão do STJ cria uma prova impossível, porque você não consegue, de verdade, atender todos aqueles requisitos que foram colocados como uma flexibilidade do rol taxativo. O projeto de lei é mais flexível, mas ele não alarga de tal forma que tudo vai passar no judiciário, não é isso. Só vai ser objeto de ordem judicial se atendidos esses requisitos estabelecidos no plano. Então, é um tratamento referendado, com eficácia comprovada pela ciência como um todo, ou que já tenha uma aprovação dos órgãos nacionais e estrangeiros de incorporação de tecnologia. Então, este é o limite das decisões que vão ser observadas pelo judiciário. É isso, o Jornal da Manhã vai seguir acompanhando as discussões em torno do rol taxativo da ANS. Muito obrigada pela participação, doutora Mercedes da Silva Nunes, pelos esclarecimentos. Ótimo sábado e até uma próxima. Obrigada, um bom sábado para vocês e um bom trabalho também.